Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo de alquimia astrológica e no vídeo dessa semana, que está super especial, porque tem muita coisa acontecendo aqui, nós temos três astros mudando de signo. Vênus entra no signo de Virgem, Marte entra no signo de Escorpião e o Sol entrando no signo de Libra. E tudo isso em cima de um eclipse bombástico aí no último grau do signo de Virgem. Se você quiser entender tudo isso para melhor aplicar aí na sua vida, fica comigo até o final desse vídeo. Se você está chegando agora no canal, deixa eu me apresentar. Meu nome é Yara Porte, eu sou diretora aqui do Instituto Dharma, astróloga com especialização em astrologia kármica e esotérica, taróloga e professora de yoga e meditação. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever e ative o sininho para receber as notificações. Caso você queira estudar astrologia, tarô, cursos de autodomínio, nós temos os cursos aqui no Instituto, tanto no formato presencial na nossa sede aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro, como também na telinha do Google Meet, onde você assiste a aula ao vivo, em tempo real, interagindo comigo e com a turma, tirando as suas dúvidas, ou então na plataforma Hotmart para você estudar aí no seu tempo livre. Vou deixar o link aqui na descrição para você se informar melhor. Mas vamos direto ao assunto, porque tem muita coisa acontecendo nessa semana. Vamos começar falando de Vênus, que entra no signo de Virgem agora no dia 19 de setembro e vai ficar até o dia 13 de outubro. E essa entrada é uma entrada impactante porque ela entra junto com Lua, no mesmo grau, e já forma também uma quadratura, um aspecto tenso com Urano. Essa quadratura com Urano vai durar entre o dia 18, já começa a se formar no dia 18 de setembro, tem o seu auge no dia 20 e vai finalizar no dia 22 de setembro. Ora, nós sabemos que Vênus é um planeta que tanto fala de relacionamentos, porque ela tem uma regência de Libra, como também dinheiro, valores, por causa da regência de Touro. E Virgem é um signo de organização, de disciplina, é um signo extremamente seletivo. Portanto, no que tange a sua vida afetiva ou de parcerias, aqui a gente está falando também de sociedade, esse é um momento muito seletivo. É como se você sentisse uma necessidade maior de selecionar as pessoas com quem você convive, ou com quem você tem uma troca mais íntima. Virgem vem fazendo a faxina, né? É um signo da organização, da disciplina e da purificação. Então, como Vênus é um planeta social que fala de relacionamento, que fala de parcerias, se a sua vida de parcerias afetiva está uma bagunça, esse é o momento de organizar. Esse é o momento da faxina. Virgem rege detox, né? Então, levar isso para a sua vida social é fundamental. Se você está começando algum tipo de parceria agora, seja afetiva, seja social, é muito importante um diálogo muito claro. Virgem é um signo regido por Mercúrio. Portanto, Mercúrio rege a comunicação, a objetividade nessa comunicação. Portanto, é muito interessante esse alinhamento de propósito. Como Virgem é seletivo, por que não, desde o início da formação dessa parceria, vocês conversarem sobre o que cada um quer atingir com essa parceria, dentro desse objetivo? Qual o objetivo de cada um? É um ótimo momento para um alinhamento de expectativas dentro dessa relação. Então, ou seja, qual é o seu propósito ali? O que você está buscando? Estamos olhando para a mesma direção? Queremos as mesmas coisas? Ou vamos nos frustrar lá na frente? Então, muitas pessoas têm medo desse diálogo, dessa conversa franca logo no início de uma relação, mas ela é extremamente necessária. E aí você já separa as pessoas que são mais maduras, porque são aquelas que realmente gostam desse tipo de diálogo e que querem fazer esse alinhamento, daquelas pessoas que fogem da responsabilidade, que são vagas, que não têm muita clareza, né? Então, como Virgem é um signo seletivo, através dessa comunicação mais objetiva, não precisa ser um interrogatório, né? Isso pode ser feito de uma forma leve, mas sim entender o propósito de cada um para que a relação flua de uma forma muito harmônica para ambos.
Se você já está dentro de um relacionamento mais longevo, mais antigo, esse alinhamento precisa continuar também, porque quantas vezes nós estamos num relacionamento longo, mas essa faxina, esse realinhamento, essa reorganização precisa acontecer para que a relação continue a fluir muito bem. Então, observa que Vênus, quando entra no signo de Virgem, ela entra em conjunção com Lua. Portanto, esse detox, essa faxina, também precisa acontecer no campo emocional, no nosso campo mais profundo. A Lua rege as nossas emoções, as nossas questões inconscientes. E como Virgem é um signo de terra, mas também muito mental, essas questões inconscientes, elas vêm à tona, até porque estamos numa semana de eclipse. Portanto, o que vem à tona é importante ter muita praticidade para se lidar com tudo isso que está sendo exposto. A mesma coisa acontece no campo financeiro, já que Vênus também rege finanças. Esse é um ótimo momento para você organizar as suas finanças, fazer planilha. Gente, vocês já viram uma planilha feita por Virgem? Que perfeição! É isso, né? Então, o que entra, o que sai, você começa a ter mais domínio dos seus recursos, da sua vida financeira, começa a sobrar, né, de onde você nem imaginava que poderia sobrar. Por quê? Porque você ganhou mais? Não, porque você se organizou, né? Então, esse é um ótimo momento para você começar a tomar as rédeas também da sua vida financeira. Onde eu devo investir mais? Onde eu devo assumir um pouquinho mais de risco? Onde eu preciso ser cauteloso? Onde eu preciso fazer uma poupança ou fazer um pezinho de meia ali? Então, ou seja, organizar, distribuir os seus recursos dentro daquela planilha para que você possa prosperar aí nesse período. Agora, como eu falei, Vênus, quando entra no signo de Virgem, ela entra em quadratura com Urano. E Urano é um planeta muito radical, né? Muito pé na porta, mudanças bem imperativas aqui. Isso significa o quê? Que para você organizar, não dá para fazer uma mudança superficial. Muitas vezes você vai ter que mudar na raiz, você vai ter que cortar o mal pela raiz, você vai ter que eliminar algumas coisas que realmente não estão compatíveis mais com o seu propósito. Entenda que o Mercúrio Casime, que nós falamos na semana passada, e essa onda de eclipses, tanto lunar que nós tivemos no dia 7, como também esse solar que nós teremos agora no dia 21, tudo isso vem trazendo muita clareza. Portanto, não adianta você tomar clareza do seu destino, do seu propósito agora, se você não executa, se você não faz as mudanças necessárias para colocar o trem nos trilhos de acordo com a linha do seu Dharma, que é o seu caminho evolutivo. Então, esse Urano, sim, ele pode vir exigindo uma mudança mais pontual, uma mudança mais radical, seja na sua vida afetiva, seja na sua vida financeira. Então, ou nas parcerias sociais que você faz. Então, vamos observar aí como que vai funcionar para você. Agora, antes da gente seguir, se você está curtindo esse vídeo, deixa seu coraçãozinho aí para mim, é muito importante para o canal, ajuda o nosso canal a crescer. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você sabe que gostam de astrologia ou que estejam precisando do que a gente está conversando aqui, ouvir o que a gente está conversando aqui, e deixa seus comentários aqui, porque é uma forma da gente aprofundar a nossa relação aqui online e eu poder conhecer um pouquinho mais vocês, ok? Mas agora vamos falar desse eclipse solar, que eu acho que é o auge aqui desse vídeo, se bem que eu acho que também não é a coisa mais importante. Ele é muito importante sim, mas tem uma coisa que eu vou falar lá no final do vídeo, um aspecto que está sendo aberto já e que é extremamente poderoso, tão poderoso como esse eclipse. Mas vamos começar pelo eclipse. Nós tivemos um eclipse lunar no dia 7 de setembro, né? Eu fiz um vídeo falando sobre esse eclipse lunar. Se você não assistiu, o link está aqui na descrição. É importante que você assista para você entender a linha dos acontecimentos que nós estamos vivenciando. Agora, nós temos esse outro eclipse, que é um eclipse solar, no dia 21 de setembro. Ele vai acontecer no último grau do signo de Virgem, no grau anarético, né? O grau anarético é sempre o último grau de um signo, onde concentra toda a maturidade daquele signo. Você já vai entender o que isso significa aí na sua vida. Ele não vai ser visível do Brasil, tá? Vai ser visível da Antártica, Austrália, Nova Zelândia, Pacífico,
toda aquela região ali. Aqui no Brasil, o momento do eclipse começa a se abrir às 14h30 e vai até às 19 horas, sendo que o seu ápice é às 16h30. Só que não será visto do Brasil, tá? Então é importante salientar isso para ninguém ficar aí olhando para o céu esperando ver o eclipse. O eclipse solar é sempre uma lua nova. É quando o pai Sol encontra a mãe Lua para se unirem e criar um novo ciclo de experiências para a nossa vida. Quando essa lua nova acontece não eclipsada, esse ciclo de experiências vai durar por 28 dias, que é o tempo de duração de um ciclo lunar. Quando vem eclipsada, essa experiência dura por 6 meses, aproximadamente 6 meses, ou seja, até o próximo eclipse solar acontecer e trazer uma nova frequência. Então, tudo que eu vou colocar aqui nós podemos enxergar sim, já no momento atual, até porque a frequência de qualquer eclipse já começa a ser aberta um mês antes, aproximadamente. A gente já começa a perceber essas energias e vai se estender por mais 6 meses. Então, muitas coisas você já pode estar percebendo aqui, outras ainda não, vão se constelando aí dentro desse período, ok? Entenda que um eclipse solar é um alinhamento perfeito entre o Sol, a Lua e a Terra, né? O Sol representando esse futuro, o campo da consciência, a Lua representando as questões inconscientes, as questões mais profundas, até instintivas da nossa personalidade, aquilo que nós guardamos ali, as 7 chaves, e a Terra representando o presente. Então, isso significa o quê? Que quando a Lua atravessa esse plano de órbita da Terra, ela oculta o Sol, que é a consciência. Então, questões instintivas da nossa personalidade, questões inconscientes, aquilo que muitas vezes nem nós mesmos havíamos tomado consciência ainda ou não queríamos mostrar, começa a vir à tona, se expõe. É como se você estivesse andando num caminho muito luminoso, iluminado. E de repente alguém apaga a luz. E nesse apagar das luzes, você pode se revelar como é, porque não tem ninguém vendo, né? Só que em algum momento, alguém vai acender a luz, ou seja, essa lua vai sair da frente do Sol, e o Sol vai começar a iluminar tudo de novo. E aquilo que foi exposto fica iluminado pelo Sol. Portanto, você começa a tomar mais consciência das coisas que estão na sua vida, ao seu redor. Portanto, também pode tomar melhores decisões, porque como tudo foi exposto, todas as cartas estão na mesa, não tem o que esconder, você consegue decidir de uma forma mais assertiva. Você começa a ver o caminho que você precisa seguir rumo a esse futuro, que é o Sol, de uma forma muito revelada, de uma forma muito explícita, não tem como não ver. E como acontece no signo de Virgem, no último grau do signo de Virgem, Virgem já é um signo detalhista. O grau anarético, então, nem se fala. Portanto, as coisas vêm sendo colocadas de uma forma muito escancarada, muito explícita, muito detalhada, só não vê quem não quer. E em cima de toda essa clareza, é mais do que natural que a nossa vida sofra uma guinada. É muito comum que, dentro dos períodos de eclipses, a gente observe mudanças muito radicais, seja na nossa vida pessoal, seja na vida social. Então, quando você acha que uma determinada situação vai para um determinado caminho, acontece uma mudança radical ali que vai para uma outra direção totalmente diferente. Entender que o eclipse é como se fosse uma grande chacoalhada no tabuleiro da vida, né, no jogo da vida. Então, se o teu Dharma não está mais alinhado naquela direção, é importante que o jogo mude, né? E muitas vezes, se o universo espera que a gente tome essa decisão de mudança para fazer as coisas acontecerem, pode ser que não aconteça. Então, é aquele momento em que a mão divina te orienta para onde você deve ir. E é muito importante seguir esse fluxo, porque as portas que se fecham no eclipse é porque não faz mais parte da sua jornada evolutiva. Portanto, é importante confiar no direcionamento que o universo coloca na nossa vida, mostrando claramente qual é a nossa direção daqui para frente. O signo de Virgem rege processos de purificação. Então, é como se o eclipse viesse revelando o que precisa ser purificado na sua vida. Eu falei lá atrás que Virgem é seletividade. Então, essa seletividade é como se ficasse mais exposta para facilitar a sua escolha.
Esses processos de purificação que Virgem traz, tanto pode ser num sentido físico, até porque Virgem é um signo de terra, então, ou seja, uma purificação, um detox no sentido alimentar, exercício físico, noites bem dormidas, tudo isso você está colocando aí na sua vida, né? Porque é importante, um eclipse no signo de Virgem, nesse eixo Virgem-Peixes, vem mexendo com questões de saúde. Então, se você não vem olhando para a sua saúde, não vem cuidando dela com alimentação adequada, um tempo de sono revigorante, exercícios que necessários para o seu corpo, nem de mais nem de menos, mas aquilo que é necessário, que é o equilíbrio. Se você não vem olhando para isso, pode ser que dentro desse eclipse, a chacoalhada que você receba aí pode ser no campo da saúde. Como também pode ser no campo da purificação da personalidade. Virgem é um signo que vem logo depois de Leão na roda zodiacal. Em Leão, você toma consciência de quem você é, mas é em Virgem que você aperfeiçoa essa personalidade, que você abaixa ali um pouquinho o tupete desse Leão para ele não se tornar muito vaidoso. Tanto é que Virgem é o signo da humildade. Então, os processos alquímicos do campo da personalidade acontecem em Virgem, né? Então, esse é um momento que você pode tomar consciência para você mesmo de quais são as arestas na sua personalidade que precisam ser podadas, que precisam ser purificadas, transcendidas, para que você consiga ter um sucesso maior nas coisas que você quer. Como também, se você tem um conhecimento mais profundo de astrologia, observa na sua mandala astrológica onde está o grau 29 do signo de Virgem na sua mandala, qual é o setor, qual é a casa. Porque naquela casa, sim, você vai perceber esses impactos acontecendo também. Se você tem 29 graus de Virgem numa casa 2, pode ser nas questões financeiras. Se é numa casa 4, nas questões familiares. Se está ali na casa 5, na casa 7, pode ser relacionamento afetivo ou então parcerias sociais. Aqui, quando eu estou falando para todos, eu vou focar no significado de Virgem, tá? Virgem é um signo que rege o serviço, que rege o trabalho. Então, para além do campo da saúde, sim, nós podemos observar uma chacoalhada aí nesse campo do trabalho, mostrando claramente como que você deve direcionar a sua vida profissional daqui para frente. Então, muitas coisas vindo à tona para mostrar qual é o foco, qual é o propósito daqui para frente. Então, transição de carreiras podem começar a acontecer aqui também. Alguns de uma forma mais sutil, outros de uma forma mais radical, não importa, mas algum movimento nesse sentido pode acontecer, tanto uma mudança de carreira, como também você redirecionando o seu caminho, a sua rota profissional, às vezes até dentro da mesma profissão, mas mexendo algumas coisas ali, modificando algumas coisas. E, gente, agora eu quero colocar em cima desse eclipse um aspecto um tanto delicado, né? Por quê? Porque esse eclipse solar vai acontecer em cima da cúspide da casa 8 do mapa do Brasil. No eclipse lunar, eu fiz um vídeo aqui mostrando sobre o impacto que aquele eclipse lunar teria sobre o mapa do Brasil, porque foi no dia do aniversário do nosso Brasil, 7 de setembro, portanto, caiu em cima do nosso Sol. Agora, nós teremos esse eclipse solar que vai acontecer na cúspide da casa 8 do Brasil. Portanto, apesar do eclipse não ser visível aqui do nosso país, mas nós estamos sendo muito afetados por esses eclipses, tá? Entendendo que o eclipse não é o malévolo da história, ele só está expondo as coisas que a própria sociedade brasileira não quis ver, ou vem fechando os olhos para isso. Porque se nós tivéssemos nos colocado de uma forma melhor enquanto sociedade lá atrás, com certeza estaríamos passando por esse processo de uma forma muito mais harmônica. Mas não, né? Muitas vezes a gente acaba evoluindo pela dor. Tanto na nossa vida pessoal como na nossa vida social é igualzinho. Então, entenda que o que é a casa 8? A casa 8 é uma casa de escorpião, portanto, é onde os processos de morte e renascimento acontecem, a alquimia acontece ali. É uma casa de morte, onde tudo aquilo que impede a evolução precisa morrer. Só que para você matar aquilo dali, é importante você tomar consciência disso.
Portanto, um eclipse solar acontecendo na casa 8 do nosso país, pode ter certeza que muito podre, muitas coisas que estavam escondidas, a casa 8 fala de processos de manipulação, de corrupção, de máfia, de muitas coisas ali embaixo dos panos, que, lembra que eu falei, a lua oculta o sol, isso tudo vem à tona, e quando a lua segue seu curso, o sol ilumina todos esses processos, e fica tudo muito claro. Isso já vem acontecendo desde lá do eclipse lunar, e agora vai ter o seu apogeu nesse eclipse solar. E, gente, nós estamos vendo no Brasil muitas coisas sendo levantadas, dossiê inteiro sendo colocado nos mínimos detalhes, né? Um ministro explicando por A mais B, detalhando todo o processo legal da nossa Constituição e tudo isso sendo violado. Então, ou seja, tudo está sendo exposto, só não vê quem não quer. E aí você pode me perguntar, Yara, mas a partir desse eclipse solar, na casa 8 do Brasil, você acha que vai melhorar alguma coisa? É claro que depende muito do arbítrio do povo, né? A casa 8 é uma casa que exige uma transformação muito profunda. Se o povo brasileiro, diante de tudo isso, escolhe a passividade, eu vejo períodos muito complicados daqui para frente. Por quê? Porque o universo nos manda a experiência de acordo com a nossa necessidade de aprendizado. Então, se nós escolhemos ficar muito passivos diante disso, com certeza o Brasil mergulha aí numa noite negra por muito tempo. Então, ou seja, antes de melhorar, vai piorar muito ainda. Agora, se nós conseguimos assumir o protagonismo disso e tomar as rédeas da transformação nas nossas mãos de uma forma mais imperativa, que é exatamente nos moldes que funciona o Plutão, que é o regente de Escorpião, então sim, a gente pode conseguir sair desse buraco e transformar toda essa dor em energia de renovação, em alquimia, como se fosse uma fênix, que muitas vezes tem que chegar no fundo do poço para então emergir mais luminosa, mais libertadora e de uma forma mais equilibrada, mais harmônica. Eu acho esse eclipse acontecendo na casa 8 do Brasil muito significativo. Por quê? Porque vozes que vêm trazendo a verdade, que vêm trazendo o esclarecimento, que vêm trazendo a consciência, que é esse sol, é eclipsado pela lua, ou seja, pela corrupção, pelas questões inconscientes, por tudo aquilo por todo o processo de manipulação de um sistema que vem manipulando. Então, esses processos relacionados ao sistema tenta eclipsar toda essa verdade. E dentro desse eclipse, essas vozes que vêm trazendo a verdade, que vêm trazendo o esclarecimento, podem ser eclipsadas no literal, ou seja, podem ser caladas, seja por um sistema de aprisionamento, seja por alguma morte, num sentido figurado, ou seja, calando ali essa voz. E, infelizmente, nós estamos vendo aí nas barbas desse eclipse mortes de fato acontecendo de pessoas que querem colocar a verdade, que querem trazer as coisas à tona, sendo eliminadas, seja no sentido figurado, seja no sentido literal. Nós vimos agora recentemente o Charlie Kirk, né? Então, independente da sua ideologia, ele era uma pessoa que ele queria debater. Ele deixava o microfone aberto para qualquer pessoa de qualquer espectro ideológico pudesse chegar diante dele com os fatos e argumentar. E esse homem foi morto. Então, é muito perigoso, é muito complicado nós observarmos o que está acontecendo no país e no mundo. E eu espero, sinceramente, que a nossa sociedade, a nossa humanidade acorde para que esse processo de transformação não perdure muito tempo, porque se perdurar vai ser muito doloroso. Esse eclipse acontece em cima de uma oposição entre Saturno e Netuno. E isso também é muito complicado, porque Saturno fala de política, fala de governança. Então, esse eclipse, ele está pegando muito esse campo da governança no Brasil e no mundo, e expondo todo um processo de corrupção, todo o processo de autoritarismo, de imposição, de regimes totalitários estão sendo expostos. E isso gerando meio que uma convulsão social. Nós vimos isso no Nepal, tantas manifestações acontecendo no mundo. Nós tivemos uma ali na Inglaterra gigantesca, e isso ao redor do mundo. Portanto, o que essa oposição nos pede?
O Saturno fala de responsabilidade e disciplina, de praticidade, de pegar as rédeas daquela situação e assumir o seu protagonismo. Agora, de acordo com um ideal mais elevado, que o Netuno é o planeta que rege a espiritualidade, a nossa consciência superior. É claro que ele, no negativo, ele fala sobre corrupção. Tá? Então, em oposição com esse eclipse, toda essa corrupção é exposta, é colocada às vistas de todo mundo. Para quê? Para que nós possamos assumir esse protagonismo, colocar o trem nos trilhos, sabe? Isso tanto no aspecto social, como também na nossa vida pessoal, onde você percebe na sua vida que as coisas não estão fluindo de uma forma adequada, de acordo com o seu propósito de vida, de acordo com aquilo que você acredita, de acordo com a sua fé, né, o Netuno fala muito de fé. Então, entenda que a corrupção de uma sociedade está associada às nossas corrupções pessoais, que nós permitimos que vigore nas nossas vidas. Então, esse eclipse, trazendo para um campo pessoal, é importante você eliminar essa corrupção dentro de você também. Entenda que o regime de um país é o reflexo do povo, tá? Então, para a gente mudar lá em cima, a gente tem que mudar aqui embaixo. E sim, pode ser muito complicado? Sim, pode ser muito complicado. Porém, esse eclipse tem um alívio, né? Um respiro, que é um grande trígono que se forma a partir dele, eclipse, Urano retrógrado e Plutão retrógrado. Apesar desses planetas estarem retrógrados, o grande trígono é uma coisa muito linda que acontece no céu. Então, tanto Plutão como Urano trazem mudanças muito radicais. Portanto, a partir do momento que nós pegamos as rédeas, seja da sociedade, seja da nossa vida, e colocamos o trem nos trilhos, tem todo um esquema em volta por esse grande trígono que nos envolve, que nos protege e que nos ajuda a alcançar esse propósito mais iluminado, de acordo com as leis universais, com as leis divinas. Então, mas para isso acontecer, depende do nosso esforço. Não é cruzando os braços e ficar reclamando do sofá que a gente vai ver isso acontecer. E como o eclipse solar acontece no último grau do signo de Virgem, no dia 21, no dia 22, Sol entra no signo de Libra. Portanto, as revelações que aconteceram ali naquele eclipse são levadas para o campo dos relacionamentos e das parcerias. Então, mediante toda essa energia que foi revelada nesse eclipse, você consegue direcionar melhor o campo das parcerias na sua vida. Seja as parcerias sociais que você faz, seja a sociedade que você tem, seja o relacionamento afetivo que você tem, ou se você não tem nenhum, uma clareza melhor de como direcionar a sua vida afetiva, em quem investir. Entenda que o Sol entrando no signo de Libra traz a tônica dos relacionamentos como um caminho muito luminoso de sucesso, de realização, de bem-estar. Então, é como se você conseguisse sucesso ou uma realização maior através das parcerias. Portanto, é importante ter um olhar significativo para esse campo aí também ao longo desse mês. Libra é um signo que traz beleza, requinte, elegância, refinamento, justiça, um olhar mais claro para a necessidade do outro. É o signo da balança, portanto, ela equilibra melhor o binário, né? Esses opostos. Portanto, nós podemos esperar, se Deus quiser, um pouco uma lufada aí de um ar mais positivo em meio a tantas tensões, né? Nós podemos esperar um pouco mais de consciência, de justiça, de equilíbrio, de igualdade. É claro que nós temos forças muito significativas no céu gerando tensão, mas eu espero que nós possamos nos colocar aí nessa balança da justiça de Maat e conseguir colocar essa justiça em ação. Porém, como estamos vivendo tempos muito conturbados, nós temos um aspecto, e gente, esse aspecto eu considero na mesma linha de importância do eclipse, tá? Agora do dia 21 de setembro. Na mesma linha de importância, ou sei lá, até mais.
Por quê? É a entrada do Marte no signo de Escorpião e ele entra de uma forma bombástica. Acontece agora no dia 22, no mesmo dia que o Sol entra em Libra, o Marte entra em Escorpião, no dia 22 de setembro e vai ficar até o dia 4 de novembro. Sendo que, nessa entrada, ele traça uma quadratura com o Plutão, que é o planeta regente de Escorpião. Essa quadratura ela se forma a partir do dia 20 de setembro e vai ficar até o dia 28, tendo seu ápice no dia 24 de setembro, quando a Lua, que saiu eclipsada, faz uma conjunção exata com esse Marte, no ápice da quadratura dele com Plutão. Então, gente, isso não é pouca coisa, isso é muito impactante, é muito forte, e eu vou esmiuçar aqui para você. Vamos por parte. O Marte é um planeta que fala sobre ação, abertura de caminhos. Ele é o guerreiro do zodíaco. Escorpião, que entenda que Marte está domiciliado em Escorpião, tá? Nós temos a regência de Plutão, Escorpião, e Marte como corregente. Antes da descoberta de Plutão, quem regia Escorpião era Marte. Então, Marte está domiciliado, ele está ali nos seus domínios, está totalmente em casa. Escorpião é um signo que fala de foco, determinação, intensidade, são os processos de vida e de morte, ou fica ou vai, né? Que é bem aonde o eclipse solar está acontecendo no mapa do Brasil, na casa 8. A casa 8 é domínio de Escorpião também, tá? Então, olha como casa aqui as informações e fica mais forte ainda. Então, voltando ao Marte de Escorpião, o Marte, quando entra em Escorpião, essa iniciativa, essa abertura de caminho se torna muito focada, estrategista e extremamente intensa. Então, ou seja, não tem conversa, é foco único, é fazer o que tem que ser feito e pronto. É dessa forma que o Marte em Escorpião abre caminhos com foco total e muita intensidade, muita entrega. Só que para você conseguir abrir caminhos em cima dessa energia, é importante você eliminar tudo aquilo que está impedindo o desenvolvimento dele. Como Escorpião é o signo da morte e do renascimento, o que você precisa matar dentro de você pode ser um condicionamento, pode ser uma crença limitante, pode ser uma forma de ver as coisas que precisa morrer para você conseguir abrir algum caminho interessante na sua vida. Isso é o que esse aspecto vem trazendo. Vai ser fácil fazer essa transformação, ressignificar isso? Não. Por quê? Porque o Marte está fazendo uma quadratura com o Plutão, ou seja, com o seu com o outro regente do Escorpião, do signo de Escorpião. E Plutão é extremamente intenso. Então, esses processos de morte, de desapego, de coisas que você precisa se desapegar para conseguir abrir um caminho mais legítimo, pode acontecer em cima de muita dor ou de muita determinação, você trazer uma determinação muito grande, se superar para conseguir fazer isso. Agora, infelizmente, é um aspecto que pode trazer muita violência, uma escalada de violência, como a gente nunca viu antes, né? E é uma coisa, se a gente pega uma órbita um pouco mais estendida, como 8 graus, 9 graus, como no mapa natal, a gente começa a ter essa abertura dessa frequência lá por volta do dia 10 de setembro, indo até o dia 5 de outubro, mais ou menos. Então, ou seja, é uma escalada, e nós já observamos isso a nível social. Gente, o que nós estamos vendo? Olha a rebelião que aconteceu no Nepal, né? E de uma forma extremamente impositiva e agressiva. Mas por quê? A corda se esticou muito para um determinado lado da força. E muitas vezes, quando isso acontece, precisa de uma força de igual proporção que se levanta do outro lado, desse lado aqui, para tentar contrapor e chegar num ponto de equilíbrio novamente. Todas as vezes que nós esticamos muito a corda para um lado, uma outra força, isso é física, né? Uma outra energia de igual intensidade, em sentido contrário, precisa se levantar para conseguir neutralizar e o universo voltar ao equilíbrio. Então, no Nepal, foi exatamente isso que aconteceu. Esticaram demais a corda para um determinado lado. Um país com uma pobreza extrema, vendo os seus governantes expondo uma riqueza absurda, eles tendo que sair do seu próprio país para conseguir sobreviver, mandar dinheiro para a família, uma vez que todos os seus meios de comunicação com a família, com o mundo, foram cerceados por um governo totalitário, por um regime totalitário,
comunista que se instalou ali, é claro que o universo vai trazer uma outra força de igual proporção para conseguir recobrar o equilíbrio ali. Então, quando você vê uma extrema violência de um lado, sem olhar a violência do outro que gerou esse comportamento, ou seja, olhar de cima de uma forma imparcial, você não pode ter um bom julgamento. É claro que a violência é condenável em qualquer instância, mas dentro das leis que regem o universo, essa é uma lei da física, né? Quando uma força se levanta de um lado, uma outra de igual proporção precisa se levantar para o outro com a mesma intensidade no sentido contrário para conseguir neutralizar esse binário e voltar ao equilíbrio. E assim o governo foi deposto no Nepal. Eu estou dando o exemplo do Nepal, mas isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo e também nas nossas vidas pessoais, dentro de nós, a nível interno. Então, se você permite que um pensamento, que uma forma de pensamento tome uma proporção muito grande, é importante fazer uma criação do outro lado de cá para neutralizar esse binário e você conseguir harmonia aí na sua vida, nas situações da sua vida. O apogeu dessa quadratura vai acontecer agora no dia 24, com a Lua fazendo uma conjunção exata com esse Marte e nessa quadratura exata com o Plutão. E, gente, isso é muito delicado, porque a Lua fala de processos inconscientes. Ela já saiu de um eclipse solar, então, ou seja, ela já vem carregando ali as energias desse eclipse. Quando ela entra em conjunção com esse Marte enquadrando Plutão, questões inconscientes só vêm à tona de novo, só vão eclodir. E rebeliões de massa podem acontecer também, porque Lua fala sobre povo. E isso pode eclodir numa onda de violência muito grande. Então, eu peço para que vocês orem muito pelo mundo, façam as suas meditações de acordo com a sua fé. Nós estamos precisando de luz, de clareza, de iluminação, para melhor dirigir as situações desse país. Muitas vezes, dentro da energia de Escorpião, é muito mais interessante você ter um posicionamento firme, imperativo, mas não necessariamente ter que partir para a violência. Muitas vezes, a solução de uma determinada situação, de um problema, está diante de um posicionamento firme e inabalável, do que necessariamente partir para a ignorância. Então, que nós, enquanto humanidade, nós possamos ter essa clareza, essa consciência de nos posicionarmos sempre de acordo com essa consciência superior, mas de forma firme e determinada. Porque, fora disso, nós não vamos conseguir trazer o trem para os trilhos novamente. E é importante lembrar que o Plutão está retrógrado no signo de Aquário. Eu já falei desde quando o Plutão entrou no signo de Aquário que rebeliões populares iriam começar a acontecer. Porque o Plutão retrógrado, o Plutão em Aquário é o marco da Revolução Francesa. Só que lá atrás houve uma revolta massiva em função de um regime que era muito conservador e que estava oprimindo o direito das pessoas, do povo, e aconteceu toda aquela confusão, enfim, uma mudança de sistema. Agora nós estamos observando uma Revolução Francesa às avessas. Então, ou seja, um regime que deveria ser libertário, a favor do povo, oprimindo as massas. E agora uma onda conservadora se levantando contra isso. A gente está vivenciando, na verdade, uma Revolução Francesa ao contrário. É a mesma tônica, é a mesma coisa. E até quando a humanidade vai precisar passar por essas revoluções? Quantas pessoas vão precisar morrer? Quantas pessoas vão precisar ser encarceradas? Ser exiladas? Nós temos já no Brasil vários exilados em função dessa opressão que está acontecendo aqui, para não dizer outro nome. Então, até quando nós vamos precisar passar pelas mesmas experiências para entender que não dá para esticar muito o pêndulo para um lado ou para o outro? Ele precisa ficar no centro, ele precisa ficar equilibrado. Então, entenda que o Plutão do signo de Aquário já significa isso, né? O poder representado por Plutão, Aquário, que é o povo,
Mas o aquário ele também pode ser visto, dentro desses regimes mais voltados para o socialismo ou para o comunismo. O Plutão quando entra no aquário, ele pode exaltar esse tipo de regime, e de uma forma totalitária, de uma forma impositiva. E aí, quando ele entra em retrogradação no signo de aquário, a humanidade começa a rever esses processos. O que está funcionando e o que não está funcionando. E quando Marte aciona Plutão em quadratura, numa conjunção com Lua, isso explode, ou seja, o caldo entorna. Então, de novo, muitas vezes quando a gente puxa a corda muito para um lado, precisa de uma outra força de igual proporção para neutralizar isso. E nós podemos observar isso na nossa vida também. E, gente, trazendo isso para a nossa vida pessoal, observa onde você tem que ser mais pontual, onde você precisa radicalizar um pouco mais para harmonizar a sua vida, né? Tanto a sua vida pessoal, como também a nossa sociedade, a nossa humanidade, que está precisando e muito dessa sanidade. Eu espero que a mão divina se coloque aí sobre o nosso planeta, porque não é só o Brasil que está passando por isso, mas sobre o nosso planeta, e nos dê muita sabedoria para passar por esse processo. Entenda que estar encarnado nesse momento histórico de virada de era é muito importante. E eu volto a afirmar, não é reclamando do seu sofá que você vai conseguir mudar alguma coisa. Então, coloque a sua voz, faça alguma coisa, faça a sua parte, né? E vamos tentar conduzir tudo isso, todas essas situações da melhor forma possível. Eu fico por aqui, deixa aqui nos comentários o que você está achando tudo disso e nós nos vemos no próximo vídeo de Alquimia Astrológica. Um forte abraço para você e até lá. Namastê.